Como eu te amo, mata-mata. E como eu te amo, Copa do Brasil. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos. E nesse vídeo eu vou falar então sobre a Copa do Brasil da atual temporada. Eu nem ia gravar muito assim sobre a Copa do Brasil no geral, porque deixo pra gravar mais no final, né? Quando fica mais afunilada ali pra você ver o campeão. Mas essa terceira fase da Copa do Brasil, ela foi tão legal, ela reúne histórias tão legais e ela é tão cheia de surpresas que eu tive que fazer um vídeo sobre essa edição. Eu vou falar um pouco lá na frente sobre alguns números, mas é uma competição que já reúne grandes histórias. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Primeiro a gente teve o CRB, time lá de Alagoas, time da Série B, vencendo o gigante Palmeiras. Isso depois de perder em casa. O CRB em Alagoas perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras e no jogo de volta venceu de 1 a 0 em São Paulo, depois suportou toda a pressão do Palmeiras. O Palmeiras finalizou quase 40 vezes no jogo, enquanto o CRB finalizou apenas 2. E detalhe, o CRB nas duas finalizações que teve levou mais perigo do que o Palmeiras o jogo inteiro. Que uma foi gol e outra foi uma grande defesa do Everton. Então o CRB suportou toda a pressão do Palmeiras durante todo o resto do jogo, levou para os pênaltis, nos pênaltis. Diogo Silva, goleiro veterano, já de 35 anos, tem passagens em times grandes, passagens não tão boas em times grandes. Ele bate um pênalti muito bem no Everton e defende 3 cobranças, sendo uma delas a cobrança decisiva de Marcos Rocha. Então o CRB, time com muito menos dinheiro do que o poderoso Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, ele foi em São Paulo, buscou a vitória e buscou a classificação nos pênaltis. Uma outra grande história é a do Criciúma. O Criciúma eliminou o América Mineiro também nos pênaltis, empatou em Belo Horizonte, empate em Belo Horizonte, empate em 2 a 2 lá em Santa Catarina. E o Criciúma classificando nos pênaltis, com o goleiro deles também fazendo 3 defesas, o goleiro Gustavo. E o Criciúma se classificar para as oitavas de final também é uma história muito interessante. Primeiro, pelo motivo que hoje o Criciúma é um time de Série C, enquanto o América Mineiro está na Série A. E outra, que o Criciúma ele vive uma crise terrível em sua história. O Criciúma foi rebaixado no Campeonato Catarinense. E depois desse rebaixamento buscou o Paulo Baier como treinador para tentar dar uma reerguida. E começou bem a Série C, já com 2 vitórias, além de ter essa classificação importantíssima para eles já conseguirem dinheiro e, obviamente, conseguirem moral também para o resto da temporada e buscar essa recuperação. Outra grande história é a do Vitória da Bahia. O Vitória vem também em anos bem ruins, trabalhos bem sombrios de dirigentes por lá. É um time que vem tendo temporadas sempre brigando para não cair para a Série C, tempos sombrios que estão lá no Vitória, no tradicional Vitória, e eles também perderam em casa de 1 a 0 para o Internacional na semana passada, e hoje, jogo de volta, eles foram buscar vitória lá no Beira-Rio por 3 a 1. O Vitória abriu o placar já no segundo tempo, aos 25 do segundo tempo. O Inter empata o jogo depois dos 30 do segundo tempo. E quando o Inter empata, você pensa, o Inter que já é um time superior, tem a vantagem no placar, você pensa, pô, o Inter já não perde mais essa classificação. E 1 minuto depois o Vitória busca o segundo gol com um golaço de fora da área. E depois o Vitória ainda conseguiu buscar o terceiro gol e fez esse terceiro gol. É outro time que, pelo contexto, como eu disse, vem de temporadas tão ruins. Essa temporada foi muito ruim no Campeonato Baiano, já não começou boa, ainda não venceu na Série B e busca uma classificação dessas fora de casa, lá no Beira-Rio, para eliminar o Internacional. O Internacional tá cheio de problemas também, o começo da temporada deles é muito ruim, mas assim, não dá para tirar em nada os méritos do Vitória, porque se o Inter está com um começo de temporada ruim para os parâmetros deles, não é o Vitória que está com um começo de temporada bom. É uma virada, é um resultado também histórico para o time baiano. Outra belíssima história é do Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis. O Cruzeiro venceu por 1 a 0 em BH e a Juazeirense foi buscar a vitória em casa por 1 a 0 e se classificou também nos pênaltis, e com seu goleiro pegando 2 cobranças de pênalti, e uma delas pegando bem demais no cantinho. E apesar também de toda a desgraça que o Cruzeiro está vivendo recentemente, é outra coisa que o Juazeirense é um time de Série D. Para um time de Série D, todo o dinheiro que eles vão receber nessa classificação, e sem contar a campanha histórica para eles, que é jogar uma oitava final de Copa do Brasil e eliminar ainda um time que ainda é muito grande no país, é uma história sensacional da Juazeirense. E além da Juazeirense, o ABC de Natal. ABC também é um time que a gente acostumou muito em ver disputando a Série B, por exemplo, mas também vive tempos muito sombrios, né? O ABC é um time que cai bastante e hoje também está na Série D. E nessa campanha de Copa do Brasil aí do ABC,
vale lembrar que eles tiraram o Botafogo também. Na fase passada eles tiraram o Botafogo na disputa de pênaltis. E agora pegaram a Chapecoense que está na Série A, o ABC na Série D. E o ABC perdeu o primeiro jogo por 3-1 lá em Santa Catarina e conseguiu buscar a virada em casa. E em grande estilo, porque o ABC ele fez 3-0 no seu estádio e garantiu a classificação aí para as oitavas de final. É outro time que, recebendo esse dinheiro para as oitavas de final, vai conseguir se planejar muito melhor e poder conseguir ter uma saúde financeira talvez bem melhor do que era planejado no início da temporada. E é outro time muito bacana de ver também conseguindo resultados assim, porque é um time muito tradicional, é o maior campeão estadual do país. Então é muito bacana de ver que eles consigam coisas assim e acumulando então classificações difíceis assim, porque o Botafogo é um time que está na Série B, a Chapecoense na Série A e o ABC já eliminou os dois no caminho e agora vai rumo às oitavas de final. Outras histórias também que aí já não são zebras, obviamente, que é, por exemplo, o Atlético Goianiense eliminar o Corinthians. Isso não é uma zebra, longe disso. Hoje são dois times que estão na Série A e dois times de nível parecido. Dois times que provavelmente vão brigar para não cair esse ano. Talvez o Atlético Goianiense ainda termine à frente do Corinthians. Mas o Atlético Goianiense, inclusive, passou 3 jogos aí contra o Corinthians, venceu 2 e empatou 1. Mas ainda é uma história bacana pelo fato que é o Atlético Goianiense eliminando um time grande. Querendo ou não, o Corinthians é um dos 12 grandes do país ainda. E o Atlético Goianiense consegue essa classificação para cima deles. E a outra classificação, a outra história muito bacana que a Copa do Brasil nos proporcionou é o Clássico Rei Ceará e Fortaleza sendo disputado numa oitava de final, numa terceira fase de Copa do Brasil em âmbito nacional. E o Fortaleza se deu muito melhor do que o seu rival e venceu por 3-0 o jogo de volta, depois de empatar em 1-1 o jogo de ida. E o Fortaleza está classificado, então, para essas oitavas de final, eliminando o seu maior rival. Bom, depois de falar um pouco, então, sobre essas histórias, sobre as melhores histórias dessa fase da Copa do Brasil, vou passar a lista dos times que estão classificados para essas oitavas de final e vou dar uma olhada aqui do lado, obviamente, para não deixar passar nenhum time. São eles, então: Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Fortaleza, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Goianiense, Bahia e Santos. Esses os times da Série A classificados. Da Série B, Vasco, CRB e Vitória. Da Série C, o Criciúma. E da Série D, ABC e Juazeirense. E ainda temos a definir o confronto de Flamengo e Curitiba, mas o jogo de ida foi 1-0 para o Flamengo na casa do Curitiba. Nesse confronto eu acho bem provável que o Flamengo se classifique. Se não, já é também outra grande história, porque o Curitiba é um time grande, mas que está numa fase assim bem ruim, enquanto o Flamengo é o Flamengo, o grande magnata do país no momento. E assim, se o Curitiba consegue essa vitória, acho que até merece um vídeo para eles. Bom, e alguns números bem interessantes sobre essas oitavas de final. Primeiro, que é o recorde de times nordestinos classificados nas oitavas. Teríamos 6 times do Nordeste nessa fase. O Nordeste nunca teve tantos times assim antes nas oitavas de final. E é incrível a gente ver o Nordeste assim batendo esse recorde e eliminando tantos times de Sul e Sudeste na mesma semana em que um otário de um jornalista, torcedor do Palmeiras, se não me engano, disse que no Nordeste só tem time lixo, que são todos lixos e tal. Enfim, o Nordeste eliminou o Palmeiras. Acho que o destino já deu uma bela resposta para esse cara que, se ele tem essa opinião, por certa ou errada essa opinião dele, ele tem que ter pelo menos o mínimo de respeito para falar uma coisa dessa. E ele não teve, foi um otário. E é isso aí, o cara teve a resposta da melhor maneira possível, que foi esse recorde batido pelo time do Nordeste e, inclusive, um time do Nordeste eliminando o time a qual ele torce. Outra curiosidade muito interessante é que a Copa do Brasil, desde 2013, ela adotou uma mudança que os times que estão na Libertadores também entram na competição, das oitavas de final para frente. No caso, essa temporada criaram essa terceira fase para os times entrarem, teve essa mudança. Mas enfim, desde que entrou os times da Libertadores na Copa do Brasil, ela se tornou cada vez mais difícil para times menores, por motivos óbvios, que os times da Libertadores eles têm mais dinheiro, eles são times melhores do que os outros. Então, o fato deles entrarem diminuiu muito as zebras, diminuiu muitas surpresas, e essa competição foi além disso, essa Copa do Brasil, essa edição foi além disso. Então, uma outra curiosidade também é que desde 2013, quando a CBF adotou essa mudança na Copa do Brasil, ela é a edição com mais times fora da Série A, de times de divisões inferiores. Essa junto com 2014. Em 2014 nós tínhamos 6 times em divisões inferiores e esse ano nós temos também esses mesmos 6 times. Com aquele detalhezinho do Coritiba. Se o Coritiba eliminar o Flamengo, aí teríamos 7 times de divisões inferiores e aí sim será o recorde desde 2013. Mais um detalhe, em 2014 a gente tinha 6 times de divisões inferiores, mas entre os classificados nas oitavas de final, a gente ainda tinha 9
naquele grupo dos considerados 12 grandes do Brasil. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ainda, estou planejando um vídeo sobre os 12 grandes, se a gente ainda pode dizer que o Brasil tem esses 12 grandes. Mas enfim, isso fica para depois. Bom, então ainda tinha 9 dos 12 grandes nas oitavas lá de 2014. E esse ano, caso o Flamengo elimine o Coritiba, nós teríamos apenas 7 times dos 12 grandes dentre os 16 das oitavas. Ou seja, é uma edição de Copa do Brasil muito especial, cheia de surpresas, times de divisões inferiores peitando times melhores e conseguindo a classificação, times do Nordeste fazendo suas campanhas históricas, a Juazeirense, por exemplo, obviamente é a primeira vez que chega às oitavas de final, CRB também, e enfim, muitas histórias bacanas, e histórias essas que podem melhorar ainda mais, porque o sorteio, lembrando, ele é totalmente aberto, então assim, não tem nenhuma limitação, ou seja, um confronto entre os dois times de Série D pode acontecer, um confronto entre ABC e Juazeirense, o que garantiria um time de Série D nas quartas de final da Copa do Brasil. Enfim, é realmente muito legal de ver essa Copa do Brasil, é muito legal de ver surpresas, de ver os times menores conseguindo chegar longe, e é isso, é por isso que a gente ama o tal do mata-mata, porque as surpresas acontecem e é isso que a gente gosta muito de ver no futebol. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe o like aí no vídeo, deixe aqui nos comentários também qual história vocês mais gostaram nessa Copa do Brasil. Se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!